Pessoal, preparei para vocês um material relacionado à metodologia da pesquisa, especificadamente revisão bibliográfica. O que é revisão bibliográfica? Quais são os tipos de revisão bibliográfica e também onde buscar material para você fazer a sua revisão bibliográfica. Eu preparei essa aula pensando especificadamente as pessoas que já estão desenvolvendo pesquisa, estão com uma certa dificuldade em onde encontrar, como pensar, na verdade, a revisão bibliográfica e onde encontrar material para trabalhar, articular melhor o levantamento da bibliografia que vai poder utilizar na sua pesquisa. Eu espero que vocês gostem, é o primeiro de alguns que lançarei e qualquer coisa eu estou à disposição. O que eu quero trazer para vocês é como que vocês podem coletar informações de livros, de artigos, de materiais que já estão produzidos por autoras, por autores, para vocês utilizarem na sua pesquisa. Seria necessário também ter uma prévia do que seria um conhecimento epistemológico, para você saber com quais autores, quais autoras você vai trabalhar, e também o seu tema, como você vai observar o seu tema, especificadamente o seu fenômeno, o seu objeto de pesquisa. Então, tem essas questões prévias que são necessárias antes da gente pensar na revisão bibliográfica. Então, a revisão bibliográfica, ela é uma forma de você coletar dados. E que dados são esses? São informações que já estão produzidas em livros, em artigos, em teses, em dissertações, enfim. É um material que se refere a pesquisadores a pesquisadoras que vieram antes de você e que já falam sobre uma determinada temática que você tem interesse. E isso é muito importante de se pensar, porque a ciência, o que nós produzimos enquanto pesquisadoras, pesquisadores, não é algo individualizado, é algo produzido coletivamente. Então, todo esse conhecimento não brota do nada, né? Ou não sai do além, né? Não vem da nuvenzinha. É um conhecimento que, querendo ou não, já veio de alguém, alguém já falou para você, outras pessoas já compartilharam com você e provavelmente existe alguém que já pensou em pesquisar sobre isso. Então, é importante que se veja essa localização coletiva que se tem do que é a pesquisa. E você, enquanto pesquisador, vai compartilhar também esses conhecimentos do que foi produzido anteriormente. E é importante que a sua pesquisa traga, né, alguma relevância social, traga alguma inovação, não necessariamente um ineditismo, como é exigido numa tese, mas traga alguma inovação, alguma contribuição para um determinado grupo social, para um determinado ambiente de trabalho, assim por diante. Então, a sua pesquisa também não é só porque você tem vontade de fazer pesquisa, mas é também para que ela tenha alguma utilidade em um determinado grupo social. Bom, feita essa consideração, que veja, ela tem um enviesamento também político, né, porque se refere às relações que nós temos no nosso meio, a gente vai falar especificadamente, adentrando aí a revisão bibliográfica. A revisão bibliográfica, então, é um método de procedimento de coleta desses dados. Como é que você vai fazer, né? O que é um método de procedimento? É uma forma de você adquirir, de você coletar esses dados que serão relevantes, que serão fundamentais para a sua pesquisa. Também pode ser denominada como levantamento bibliográfico. E a gente tem 3 tipos de revisão bibliográfica, tá? A revisão bibliográfica, ela pode ser narrativa, ela pode ser ou integrativa, ou ela pode ser sistemática. Galera do direito, geralmente vocês acham que só existe um tipo de revisão bibliográfica, né? Algumas coisas nos direitos são colocadas como universais, como se fossem as únicas formas existentes de fazer algo ou de existir de uma determinada forma, mas não, né? Trago novidades que há 3 formas de se fazer revisão bibliográfica. E no direito, o que geralmente ocorre é que a revisão bibliográfica, que se acha que é a única, é a revisão narrativa. Essa revisão narrativa, que é mais utilizada no direito, já indo para o próximo slide,
ela vai ser uma escrita, na verdade, ela vai ser uma coleta de dados um pouco mais solta. E eu falo um pouco mais solta com referência às outras duas revisões. Na revisão narrativa, o que geralmente, para quem já escreveu, ocorre? Ah, eu quero falar sobre a autora tal, eu quero daí dialogar ela com o autor X, e daí eu vou falar sobre, numa outra pesquisa, eu quero trabalhar uma determinada categoria, sei lá, eu quero trabalhar a categoria da justiça, eu quero trabalhar uma categoria da liberdade, do Estado Democrático de Direito, o que isso significa? Ou seja, há uma liberdade, por isso ela é ampla, há uma liberdade para se fazer escolhas sobre o tema sobre o qual vai se pesquisar, ou os autores ou as autoras sobre os quais vão se pesquisar. O que geralmente vem acontecendo é que se nomeia um autor, né, uma autora, para se discorrer sobre a teoria dele, uma determinada categoria da teoria dele, da teoria dela. Geralmente isso acontece, né, porque alguns pesquisadores, algumas pesquisadoras acabam sendo cativados ou animados em falar sobre esses autores por conta de seus orientadores, né, que já trabalham aquele determinado autor há algum tempo, e daí até pelo professor falar bastante, a professora falar bastante, acaba querendo trazer e estudar essas questões, né, é importante se falar que, né, não são as únicas pessoas que existem no universo falando sobre um determinado assunto, então é importante ir para outros campos, ir para outros autores, pensar outras categorias também. Mas, voltando na revisão bibliográfica, a narrativa vai ter essa amplitude, que vai representar uma maior liberdade de você escolher categorias, né? Você vai escrever, então, a revisão bibliográfica, né, narrativa nesse sentido, articulando os autores e as autoras que você escolheu, né, a partir desses argumentos de autoridade ou então a partir de uma determinada categoria. O que é importante falar aqui? É importante dizer que os autores e as autoras que vocês vão relacionar devem ser autores e autoras cuja teoria tem alguma coerência, né? Não adianta misturar, para quem aí tá em hermenêutica comigo. Não adianta misturar um autor, por exemplo, como Robert Alexi, com um outro autor que se chama Luigi Ferraioli. Por quê? Eu fiz isso na minha monografia, gente, tá errado, tá? Não faz isso. Porque eles partem de perspectivas totalmente diferentes e o que é direito fundamental, por exemplo, para o Alex é diferente do que é direito fundamental para Ferraioli. Se vocês pegarem citações, pegarem frases e simplesmente quererem colar, né, só para reforçar a fundamentação de vocês, vocês não estão fazendo pesquisa, vocês estão fazendo um parecer, tá? E daí aqui vem importante para a área do direito a diferenciação do que é uma escrita científica do que é um parecer. O parecer, ele é um estilo que vai ser mais utilizado para confecção de peças jurídicas. Gente, pesquisa não é confecção de peça jurídica. Não adianta trazer lá um estilo conforme um parecer ministerial, conforme uma decisão judicial, conforme uma petição inicial que não é o mesmo estilo que o estilo de uma escrita científica, tá? É importante saber essa diferenciação. Bom, na revisão bibliográfica, então, por você ter uma liberdade em escolher quais estudos você vai utilizar, você pode deixar de incluir, ou seja, pode excluir um determinado estudo que se fale sobre aquela temática que você está abordando. Mas o importante é o seguinte: se você trabalha um determinado assunto e esse assunto tem uma grande controvérsia e divergência, e dependendo do seu objeto de pesquisa, é importante trazer essa divergência, traga, porque isso vai trazer honestidade intelectual para o seu trabalho, tá? Não omita, não faça de conta que o seu objeto de pesquisa não tem nenhuma divergência, porque isso pode ser algo muito negativo para a banca, tá? E daí aqui
como você tem liberdade para fazer essas questões, né, para trazer essas questões, você também vai poder fazer algumas interpretações e algumas sugestões, mas diante do que você trouxe com os autores e as autoras, tá? Bom, sobre a revisão bibliográfica narrativa, basicamente é isso. A gente vai para a revisão bibliográfica integrativa. A revisão bibliográfica integrativa, ela é mais criteriosa, tá? A revisão bibliográfica integrativa, ela tem o objetivo principal de trazer o que a gente vai chamar, na verdade, de estado da arte. Esse estado da arte, pessoal, vai ser a situação atual de pesquisa de um determinado assunto, de um determinado tema. Ou seja, é a atualidade do assunto. Com esse tipo de revisão, o que você vai fazer? Você vai buscar as pesquisas mais atuais sobre uma determinada temática para que você possa embasar o seu estudo a partir deste momento em que essas pesquisas encerraram os seus trabalhos, para que principalmente o seu trabalho tenha uma atualidade, tá? A revisão bibliográfica, integrativa, ela tem um protocolo. Então, algumas revistas, não da área do direito, tá? É importante considerar o seguinte: na área do direito, se você fizer um artigo, uma pesquisa que seja referente, que se caracterize como uma revisão bibliográfica narrativa, tá ok, tá? Eu não vi revistas como avaliadora de artigos e também como autora de artigos, eu não vi revistas exigindo na área do direito uma revisão bibliográfica integrativa. Ela é mais exigida em outras áreas, tá? Então, o que eu vou dizer para vocês a partir daqui da revisão integrativa vai se referir a algo que não é comum no direito, mas é importante que vocês saibam porque vai trazer isso que eu comentei com vocês, que é o estado da arte de uma determinada temática. Então, o que se exige, né, e essas outras revistas vão exigir, que essa revisão bibliográfica apresente um protocolo. Esse protocolo, ele é estabelecido a partir dessas 6 etapas. Você tem, para fazer essa revisão bibliográfica, primeiro, elaborar uma pergunta norteadora. Se você já fez uma revisão bibliográfica narrativa, você sabe o que isso significa. Significa que você vai ter uma pergunta de pesquisa. No caso da revisão bibliográfica integrativa, a pergunta de pesquisa, ela vai ser referente a trazer, por exemplo, o estado da arte de uma determinada temática ou tentar entender como um determinado tema é compreendido, é interpretado dentro da literatura. Depois, você vai fazer uma busca ou amostragem na literatura sobre assunto. Posteriormente, você vai fazer a coleta de dados. Essa coleta de dados que a gente vai ver especificadamente aqui no portal da CAPES, no portal de periódicos da CAPES. Depois, se faz uma análise crítica dos estudos que foram incluídos, que foram selecionados para fazer essa revisão bibliográfica integrativa e, posteriormente, nesse sentido, se faz uma discussão dos resultados e esses resultados se referem ao que foi encontrado aqui nesses estudos incluídos. Finalmente, por fim, se tem a apresentação da revisão bibliográfica integrativa, tá? Que é num formato de artigo, mas que deve apresentar como tópicos esse passo a passo que você fez. O que é importante falar aqui? A revisão bibliográfica integrativa vai ter, geralmente, como objetivo principal, trazer esse estado da arte. Esse seu trabalho de fazer essa revisão bibliográfica integrativa pode gerar um artigo, né? Ou pode ser uma parte componente em um outro trabalho, como de monografia, como de dissertação, como de tese. Então é importante que isso daqui, esse trabalho, vai te ajudar a você entender como sua determinada temática está sendo estudada no seu campo ou também de uma maneira interdisciplinar. Eu coloquei aqui embaixo que a revisão bibliográfica integrativa, ela não é tão aberta quanto a narrativa. Vejam,
Tem um protocolo aqui, tem um passo a passo que precisa ser feito para ela ser caracterizada como integrativa. E ela também não é tão específica quanto a sistemática. O que isso significa? Que a sistemática ela é bem mais rigorosa que a integrativa. Aqui vem o que eu comentei com vocês anteriormente. Eu já produzi muita revisão bibliográfica narrativa, eu tenho alguma experiência com revisão bibliográfica integrativa, mas eu não tenho experiência com revisão bibliográfica sistemática. Isso significa que eu não produzi e nem publiquei nada referente a uma revisão bibliográfica sistemática, mas eu vou passar para que vocês vejam a diferença. Então, ela vem a ser mais rigorosa que a revisão bibliográfica integrativa e ela surge com a necessidade de avaliar a quantidade dos artigos, a qualidade, desculpa, dos artigos avaliados. Então, é apoiado numa ideia de meta-análise. Você também vai ter um protocolo, que aqui eu resumi em, você também tem que ter uma questão definida, né, o que você pretende buscar com esse estudo. Você também vai ter uma estratégia de busca, aqui nesse sentido, como a gente vai ver nessa coleta de dados. E quando você fizer essa busca, você vai... Oh, deu uma bugada. Quando você fizer essa busca, você vai ter um número X de artigos, de materiais, assim como na integrativa. A diferença da integrativa e da sistemática é que na integrativa você vai fazer uma discussão dos resultados e uma análise crítica dessas pesquisas que foram coletadas nesses bancos de dados. Aqui você vai além, você vai analisar a metodologia desses artigos, desse material, tá? E tem uma meta-análise que é opcional, é a análise estatística dos estudos, o recolhimento de dados e análise por software. Existem software, galera do direito, para a gente fazer pesquisa, sabia? É bem interessante. E verificar a validação de evidência, que é algo específico aqui, né, nesse campo para a área da saúde, que especificadamente que eu tenho mais contato da área da psicologia. Então, veja, a revisão bibliográfica integrativa, ela vai ter um protocolo para você conseguir buscar material bibliográfico para você trabalhar a sua pesquisa ou fazer um estado da arte sobre um determinado tema. E você vai fazer uma discussão e uma análise sobre esses estudos achados. Na sistemática, além disso, você ainda vai fazer, no mínimo, uma análise da metodologia desses artigos. Então, é importante saber bastante sobre metodologia, obviamente, para você poder avaliar alguém nesse sentido. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A narrativa, então. A narrativa, então, uma revisão bibliográfica cuja discussão é mais aberta. Na integrativa, a discussão é relativamente aberta, mas você vai fazer uma busca, você não vai tirar, né, da cabeça ou do seu professor orientador, da sua professora orientadora, a categoria ou os autores. Esses autores, essas autoras, essas categorias que sejam tangenciais ao seu tema vão surgir de um banco de dados, e tem mais rigor metodológico que a narrativa. A sistemática vai ser uma discussão bem mais focada, também vai ter essa busca por banco de dados e vai analisar a qualidade e questionar o método dos estudos. Aqui eu coloquei estudos primários, tá? Porque geralmente a sistemática é feita com estudos que têm o objetivo de coletar dados da realidade e não que os materiais de livros não sejam de realidade, né? Mas tem o objetivo de verificar, fazer levantamento, pesquisa diretamente com pessoas, diretamente com os fatos, por meio de procedimentos específicos, e não a partir de outros materiais bibliográficos. A partir disso, quero mostrar para vocês que o site da BU maravilhosa, da UFSC, inclusive saudades, a BU da UFSC, Universidade Pública Orgulho de Ser UFSC, produziu esse material, né, se chama Revisão da Literatura.
A gente pode chamar também de revisão bibliográfica, revisão da bibliografia, enfim, aí não tem uma definição específica sobre isso. Autores vão defender melhor uma definição, outros outras, mas aqui a gente pode trabalhar como sinônimos. A revisão da literatura aqui tem um conceito, tipo de revisão, veja, o tipo de revisão que a gente já viu ali. A revisão narrativa, ou tradicional, também chamada sistemática, que é a mais complicada, já digo assim, ou metodológica, e revisão integrativa. E aqui, né, daí vai ter uma descrição de cada uma e vai ter uma explicação mais aprofundada sobre a revisão integrativa. Daí tem uns organogramas aqui interessantes para quem quiser fazer essa busca, enfim. Tem outras questões aqui bastante interessantes, que é de trabalhar a combinação desses termos, né? Cada termo aqui, tipo corrupção, democracia, país em desenvolvimento. Esses termos que nós também chamamos de palavras-chave, são também chamados de descritores em outras áreas, tá? Para quem não sabe, ou categoria. Na verdade, categoria vai ter uma outra definição, mas muitas vezes a gente utiliza como sinônimo. E aqui eles explicam como utilizar esses operadores booleanos, que tá aqui, e outros operadores que vão ajudar você na busca, tá? Eu não vou adentrar nisso agora. Daí, ultrapassada essa questão, a gente vai lá para o portal de periódicos da CAPES. Apresento-lhes portal de periódicos da CAPES. A gente pode investigar bastante, dar uma fuçada aqui, assim como da ABU, sugiro para que vocês deem uma olhada no site da ABU, tem bastante coisa interessante, tá? Tem inclusive banco de dados de livros, para quem aí, obviamente, tá sem acesso à biblioteca e pode utilizar esse material na internet. E o portal de periódicos da CAPES, aqui vocês vão encontrar algo que é muito comum a nós que utilizamos a internet, que é algo parecido com o Google, né? Onde você faz uma busca sobre de uma determinada palavra, de algo que você queira comprar, de uma localidade e assim por diante. Essa busca que a gente tem aqui no sentido mais básico no portal de periódicos da CAPES, vai ter esse sentido também, gente. Aqui você vai buscar por um determinado termo, você vai buscar por uma determinada autora, por um determinado autor. Então, a diferença do Google, né, no geral o Google, porque tem o Google acadêmico também, a diferença é que onde essa busca vai ser feita no banco de dados de trabalhos que são indexados. Então, se você já ouviu falar, por exemplo, em Cielo, Scopus, que são indexadores, você vai encontrar aqui o banco de dados referente a eles. O que isso significa? Se o seu trabalho, se um determinado artigo que foi publicado está indexado, provavelmente você ache aqui também, tá? Bom, então, o que significa, né, conforme eu falei para vocês, esse banco de dados? Esse banco de dados vai significar esse local onde você vai procurar um determinado termo, um determinado nome, para você coletar o material bibliográfico para a sua pesquisa. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui como categoria, na verdade, como descritor, para a gente pesquisar, estudos de gênero. Vamos lá. Enviar. O que vai aparecer aqui vão ser todos os trabalhos indexados relacionados ao termo, à expressão estudos de gênero, tá? Então, vejam, aqui apareceu 18.782 trabalhos. É muito, O que a gente pode fazer a partir daqui?
você tem então como descritor, como termo estudos de gênero. Você quer focar mais dependendo aí do fenômeno da sua pesquisa. Então você vai utilizar essa coluna aqui, onde está personalize seus resultados, para você restringir mais e diminuir esse número. Na verdade, o objetivo não é necessariamente diminuir o número, apesar de que isso é importante porque você vai ter que ler, né, todo esse material. Mas o objetivo é que você refine o resultado para que a sua pesquisa, na verdade, para que esses dados que você coletar daqui, eles sejam mais relacionados ao que você pretende trabalhar na sua pesquisa. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, periódicos revisados por pares, já vai reduzir para 16.211. Vamos lá. Eu vou fazer mais um refinamento aqui, ó, aqui a professora Mara Lago, da UFSC, a professora Cristina, também da UFSC. Eu vou colocar aqui, tá, tem uma outra possibilidade de refinamento da pesquisa, que é a data de publicação. Eu vou colocar a partir de 1980, que já é bastante, tá, pessoal? Porque é onde começam os estudos, os gêneros de gênero começam antes, de uma maneira de conteúdo, mas aqui, com esse termo, a gente tem que começa com mais força, não reduzir muito, tá? Eu vou colocar aqui, vamos ver, gender, não, eu quero fazer o seguinte, eu quero colocar estudos em português, porque, né, vai que a minha temática é sobre o Brasil, é importante ter estudos em português. Deixa eu ver se tem especificadamente, ó, dá para fazer a restrição pelo título do periódico, autores sugeridos, sobre assuntos especificadamente o que está vinculado. Deixa eu ver, bom, aqui ó, refinar meus resultados. Eu vou verificar, eu posso trabalhar só com resenhas, tá, pessoal? Então, especifiquei só, não quero trabalhar artigo. Meu critério de busca vai ser só com resenha. Baixou para 150. Eu vou ainda, quero relacionar esses estudos de gênero com a temática feminismos. Então, vou linkar aqui para refinar. Baixou para 4 trabalhos, tá? O que é isso, pessoal? Você foi a um banco de dados, esse banco de dados é um portal de periódicos da CAPES. Você aqui descreveu a palavra-chave referente à sua pesquisa e você fez um refinamento, nós fizemos aqui um refinamento relacionado à sua área de pesquisa e ao seu campo de estudos. Então, eu fiz um refinamento aí a partir de alguns critérios. Esses critérios se chamam critérios de inclusão. Quais foram os critérios de inclusão? Vou trabalhar somente com resenhas que tenham sido publicadas do ano de 1980 até 2020 no idioma português, que contenha o tópico feminismos, né, porque eu trabalho essa temática, e que tenha uma validação, uma qualificação desse tema, tenha sido publicado em periódicos que são revisados por pares. E daí eu consegui essas 4 publicações. Você pode fazer outros critérios de inclusão para essa sua busca, tá? Aqui eu encontrei um artigo que o título aqui já está em inglês, né? Considerando que eu quero trabalhar com português, eu vou verificar se ele no todo, um artigo não, uma resenha, ele no todo, ele está em português. Se ele não tiver, eu vou excluir esse artigo e vou ficar só com os outros 3. O último aqui eu também vi que também está com o título em inglês. Eu vou verificar se o conteúdo dele, se ele no todo está em português. Se ele não tiver, eu vou excluí-lo também e só trabalhar com esses 2.
esse daqui, a história das mulheres e as representações do feminino na história, e feminismo oportunista ou oportunismo feminista do mercado editorial. Olha, esse aqui parece bem interessante. Então, a partir desses critérios de inclusão, você vai verificar daí o conteúdo dos trabalhos que você encontrou. Você vai primeiro verificar o título, depois você vai verificar o resumo. Esse é um procedimento mais comum para você verificar se esse artigo ou essa resenha, no caso, condiz ou não com os seus critérios de inclusão e se condiz ou não com a sua pesquisa. Se não condiz com a sua pesquisa, você pode excluí-lo, tá? Todo esse passo a passo, gente, se refere ao procedimento de coleta de dados de uma revisão bibliográfica integrativa. Você pode utilizar esse passo a passo que a gente está fazendo aqui no Periódicos da CAPES também para você encontrar mais referências relacionadas à sua temática de pesquisa. E daí não é necessário, quando você estiver trabalhando, isso é importante, uma revisão bibliográfica narrativa, que não precisa desse procedimento, tá? Mas o que é importante quando você achar outras autoras e outros autores falando sobre uma determinada temática, importante é o que eu já falei, haver uma coerência teórica relacionada ao que você busca pesquisar. Bom, gente, penso que é isso. Fico à disposição e esse vai ser um dos tantos trabalhos que vocês verão a partir de mim sobre metodologia da pesquisa, tá bom? Qualquer dúvida, é só entrar em contato.